Meu nome é Emily Thompson. Eu tenho 32 anos e, até a noite em que essa história começou, eu achava que finalmente tinha feito as pazes com o papel que minha família tinha me dado. Eu era responsável, a certinha. A pessoa com carreira estável em Seattle, apartamento no centro da cidade, agenda toda organizada por cores. Aquele tipo de vida que as pessoas olham e dizem, ela está indo bem. E foi exatamente por isso que eles acharam que eu aceitaria o que aconteceu depois com um sorriso educado. Era para ser só um churrasco de família na casa do outro lado do lago. Aquele tipo de encontro onde a churrasqueira fica quente demais, a limonada fica doce demais e todo mundo finge que está tudo normal por tempo suficiente para você baixar a guarda. Eu lembro do som dos talheres no prato, do cheiro de fumaça no quintal e do jeito que meu pai apoiava a mão sobre uma pilha de papéis, como se estivesse esperando a noite inteira pelo momento dele. Então ele olhou direto nos meus olhos e disse: "Não espere um centavo de mim." Ninguém naquela mesa pareceu surpreso. E isso foi o que mais doeu, mais do que as palavras. Eles já sabiam. Todos eles tinham me deixado ali, sorrindo como uma boba, enquanto me serviam comida e esperavam o golpe final. Eu podia ter chorado. Podia ter implorado. Podia ter lembrado de todas as contas que eu paguei em silêncio e de todos os problemas que ajudei a resolver. Mas, em vez disso, eu sorri de volta. Coloquei o garfo devagar na mesa, depois a faca, e disse: "Tudo bem. Então não esperem um centavo meu também." Sabe aquele tipo de silêncio que parece mais alto do que um grito? Foi esse o silêncio que eu deixei quando me levantei da mesa. O que eu ainda não sabia era que aquelas 8 palavras calmas estavam prestes a destruir a família inteira e que, poucas semanas depois, o mesmo homem que tentou me cortar fora com um sorriso estaria na minha frente parecendo que o mundo dele tinha acabado. Antes de eu contar exatamente o que aconteceu depois que saí daquele jantar, me diga de onde você está assistindo e que horas são aí agora, porque eu sinto que essa história vai muito mais longe do que aquele quintal jamais imaginou. A volta para Seattle pareceu mais longa do que nunca. O céu já estava escurecendo sobre a água, e cada luz vermelha dos carros na minha frente parecia desfocada nas bordas, como se meus olhos se recusassem a focar em qualquer coisa com clareza. Eu ficava repetindo aquele momento na mesa na minha cabeça. Não só a frase, não só o jeito que ele falou. Era a expressão no rosto dele que não saía da minha mente. Calma, certa, quase aliviada. Como se ele estivesse esperando há muito tempo para finalmente dizer em voz alta o que todos naquela família já acreditavam em silêncio. Que eu era útil. Mas não valiosa. Confiável. Mas não amada do mesmo jeito que os outros eram amados. Isso deveria ter me quebrado mais do que quebrou. Talvez tivesse quebrado, se aquela noite tivesse sido a primeira traição. Mas não foi. Foi só a primeira vez que eles tiveram coragem de parar de esconder. Quando parei o carro na garagem do meu prédio, minhas mãos já tinham parado de tremer. Quando as portas do elevador se fecharam, algo mais frio tinha tomado o lugar da dor. Não raiva. Ainda não. Só clareza. Entrei no meu apartamento, tirei os saltos, deixei as chaves na bancada da cozinha e fiquei ali em silêncio por um longo minuto. Ninguém estava me esperando. Ninguém ia ligar pedindo desculpas. Ninguém ia correr atrás de mim dizendo que tinha ido longe demais. Eu me servi uma taça de vinho tinto da Califórnia, aquela que eu estava guardando para uma noite melhor, e sentei na ilha da cozinha com o celular em uma mão e o notebook aberto na minha frente. Por alguns segundos, eu só encarei meu aplicativo do banco, como se estivesse olhando provas da vida de outra pessoa. Estava tudo ali, organizado como um segundo orçamento de família escondido dentro do meu. $2.000 todo mês para a dívida do negócio que meu pai nunca conseguiu recuperar depois que a empresa de construção começou a afundar. Outra transferência recorrente para o carro e o seguro do meu irmão. Outra para a diferença do aluguel da minha irmã e aquelas emergências pequenas que apareciam todo mês, sem falta. E ainda tinham os pagamentos extras que ninguém via, porque nunca tinham nome oficial. Imposto da casa quando meus pais não conseguiam pagar. Reparo depois que um cano estourou no banheiro de baixo. Um conserto de telhado em um inverno. O adiantamento de uma reforma que eles diziam para os vizinhos que tinham feito sozinhos. 5 anos de dinheiro saindo em silêncio da minha vida para a deles. E, mesmo assim, eu ainda era egoísta.
Tomei um gole de vinho, abri as configurações de transferência e deixei o dedo pairando sobre o botão de cancelar. Achei que ia hesitar. Achei que anos de condicionamento iam gritar dentro de mim dizendo que eu estava exagerando, que eu estava emocional demais, que família erra e boas filhas engolem isso. Mas tudo que eu conseguia ouvir era a voz dele. Não espere um centavo de mim. Então eu respondi baixo, para o quarto vazio. Tá bom. E cancelei tudo, um por um. A dívida do negócio. O carro. O apoio do aluguel. A transferência de emergência da casa que eu tinha deixado para necessidades inesperadas da família. Cada tela de confirmação parecia pequena demais para algo que tinha controlado tanto da minha vida adulta. Quando o último pagamento desapareceu, eu me encostei na cadeira e esperei a culpa me atingir como um caminhão. Não veio. O que veio primeiro foi o luto. Um luto pesado, humilhante. Não porque eu sentia falta do dinheiro, mas porque a verdade finalmente estava na minha frente, sem maquiagem. Eu não estava ajudando a construir uma família que me amava. Eu tinha financiado um sistema onde todo mundo podia ficar confortável enquanto eu ganhava o direito de ser apenas tolerada. Eu chorei ali, em silêncio, sem drama, com o rosto nas mãos e a taça de vinho intacta ao lado. Mas, por baixo da dor, outro sentimento começou a crescer. Era estranho bastante para me assustar um pouco. Alívio. Um alívio real. Daqueles que soltam algo no peito que você nem sabia que estava apertado há anos. Fui dormir perto das 2 da manhã, mas quase não dormi. Eu ficava acordando esperando uma ligação, uma mensagem, algum pedido de desculpas, alguma explosão. 48 horas depois, veio exatamente o que eu deveria ter esperado. Não arrependimento, não compreensão, só raiva. E foi aí que eu finalmente vi o que minha família realmente pensava de mim. O primeiro correio de voz veio da minha mãe às 7h12 da manhã de uma segunda-feira, exatamente quando eu estava entrando no escritório com café em uma mão e a bolsa do laptop escorregando do ombro. A voz dela era dura e ofendida, como se ela fosse a vítima da situação. Emily, eu não sei que jogo você acha que está jogando, mas seu pai recebeu uma ligação do banco, e o Ethan disse que o pagamento dele não passou. Me liga imediatamente. Não teve, você está bem? Não teve, precisamos conversar. Não teve nenhum, talvez seu pai tenha passado do limite. Só preocupação imediata com o dinheiro que tinha sumido. Eu ouvi uma vez, apaguei, e entrei na minha primeira reunião do dia como se meu peito não estivesse pegando fogo. Na hora do almoço já tinham mais 4 mensagens. Meu irmão soava mais irritado do que assustado. Minha irmã soava ofendida. Meu pai deixou a mensagem mais curta de todas. Resolve isso. Só isso. 2 palavras. Como se eu fosse uma funcionária que tinha errado na folha de pagamento. Eu não respondi. À noite, as mensagens começaram. Minha mãe disse que eu estava sendo dramática. Meu irmão disse que eu estava castigando todo mundo por causa de uma conversa. Minha irmã disse que era exatamente por isso que ninguém conseguia falar comigo com honestidade. Essa última eu até ri sozinha no meu apartamento, com o celular brilhando no sofá como um alarme de emergência ao meu lado. Ninguém conseguia falar comigo com honestidade. Isso era engraçado. Vindo das mesmas pessoas que tinham sentado num churrasco inteiro fingindo que era um jantar normal de família, até decidirem me dizer que eu não valia nada quando os pratos de sobremesa foram tirados da mesa. Eu bloqueei todos antes de dormir. Não porque eu era fraca, mas porque eu já conhecia o padrão. Primeiro vinha a raiva, depois a culpa, depois o clássico das famílias manipuladoras. Depois de tudo que fizemos por você. 3 semanas se passaram. No começo, eu ficava esperando alguém aparecer no meu prédio, mandar flores ou tentar ser sincero uma vez na vida. Mas tudo que veio foi silêncio. Um silêncio pesado, feio. Eu comecei a trabalhar mais do que o normal. Joguei minha energia no lançamento de produto que, em outra época, teria me estressado, mas que agora parecia simples perto da minha vida pessoal. À noite, eu corria pela orla até minhas pernas doerem. Era mais fácil cansar o corpo do que acalmar a mente. Por um momento, quase comecei a acreditar que o pior já tinha passado. Até que, numa sexta-feira à tarde, enquanto eu revisava cronogramas de projeto, chegou uma mensagem de um número desconhecido.
reunião de família hoje. Você nos deve isso. Eu fiquei olhando para a tela por um bom tempo. A forma como estava escrito já dizia tudo. Não era por favor, venha. Não era podemos conversar? Era você nos deve isso. Como se ter acesso a mim ainda fosse parte de um pacote deles. Eu devia ter ignorado. Eu sei disso. Mas ainda tinha uma parte de mim ingênua, teimosa, que queria uma coisa que eu passei a vida inteira tentando conseguir deles. Um momento justo. Uma conversa honesta, onde eles me ouvissem sem transformar tudo nas próprias necessidades. Então eu dirigi de volta para Bellevue naquela noite. A casa parecia exatamente a mesma por fora. Luz quente na varanda, jardim bem cuidado, aquele tipo de lugar que ainda passa uma ideia de estabilidade para quem não sabe quem está pagando para manter aquilo tudo de pé. Minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu bater. O sorriso dela era fino, meio nervoso. Ela saiu do caminho como se estivesse me fazendo um favor ao me deixar entrar. Quando eu entrei na sala, parei por um instante. Minha tia Susa estava lá, sentada dura na ponta do sofá, segurando uma caneca com as duas mãos, claramente sem intenção de beber. Eu não esperava por ela. E pelo jeito deles também não, porque o clima na sala ficou ainda mais pesado. Meu pai estava perto da lareira, de braços cruzados. Meu irmão e minha irmã estavam no sofá como um júri que já tinha decidido o veredito. Ninguém me ofereceu um lugar, então eu sentei mesmo assim. Meu pai começou do jeito que homens como ele sempre começam quando ainda acham que estão no controle, tom calmo, palavras medidas. Emily, precisamos esclarecer as coisas. Sua mãe e eu achamos que isso já foi longe demais. Eu olhei para ele. Isso o quê, exatamente? Meu irmão entrou antes dele responder. Essa birra. Você cortar o dinheiro assim. Você sabe que o pai está com dificuldades. Você sabe que eu precisava daquele pagamento. Eu virei devagar para ele. Birra? Era assim que ele chamava 5 anos de apoio financeiro depois de eu ouvir do meu próprio pai que não devia esperar um centavo dele. Minha irmã soltou um suspiro pelo nariz, já irritada por eu não estar facilitando. Minha mãe só estava sendo honesta, ela disse. Meu pai só estava tentando ser transparente. Você é bem-sucedida, Emily. Você mora em Seattle. Tem um ótimo emprego. Você está bem. Alguns de nós ainda estão tentando se virar. Aí estava. A religião da família. Minha competência sempre tinha sido a desculpa para a crueldade deles. Porque eu dava conta da minha vida, eu supostamente merecia menos cuidado. Porque eu era organizada, eu tinha obrigação de sustentar a bagunça deles também. Minha mãe finalmente falou, num tom baixo e cansado, como se estivesse encenando razão para a sala. Você é a mais velha. Você sempre foi forte. O Ethan e a Olivia ainda precisam de mais apoio. Isso não quer dizer que não amamos você. Eu quase sorri de como ela conseguiu colocar isso de forma tão perfeita. Não como exploração. Mas como amor mal distribuído. Minha tia Susan se mexeu na cadeira e me olhou com algo perto de preocupação. Então eu fiz o que eu deveria ter feito anos antes. Pare de discutir sentimentos. E comecei a falar de fatos. Eu contei exatamente quanto dinheiro tinha pagado da dívida do negócio do meu pai. Citei os meses, as transferências, os consertos, o imposto da casa que eu cobri quando eles estavam apertados 2 invernos atrás. Olhei direto para o meu irmão e lembrei quem tinha pago a entrada do carro que ele ainda dirigia. Olhei para minha irmã e mencionei as extensões de aluguel, os pagamentos mínimos de cartão que ficaram pendentes, o dinheiro de emergência que eu mandei quando ela decidiu que 2 empregos diferentes não eram bons o bastante no mesmo ano. Ninguém me interrompeu no primeiro minuto. Depois todos começaram ao mesmo tempo. Minha mãe disse que eu estava fazendo conta de tudo. Meu irmão disse que nada disso tinha sido imposto. Minha irmã disse que jogar dinheiro não dava direito à chantagem emocional. O rosto do meu pai mudou quando a sala começou a sair do controle dele. A voz dele ficou mais baixa, mais dura. Se você veio aqui para nos envergonhar, pode ir embora. Eu levantei. E, pela primeira vez naquela noite, ele tinha dito algo que fazia sentido.
Minha tia Susan levantou meio que junto, como se estivesse pensando em me acompanhar. Peguei minha bolsa e olhei para os quatro. Eu não gritei. Não chorei. Só falei o que qualquer pessoa minimamente justa naquela sala deveria entender. Vocês não podem dizer que eu valho menos e depois exigir que eu continue financiando as pessoas que vocês valorizam mais. Meu pai deu um passo à frente, a mandíbula travada. Se você sair por aquela porta hoje, não espere voltar. Eu já estava girando a maçaneta quando respondi. Eu não me sinto bem-vinda aqui há anos. Saí para o frio e, por um segundo, fiquei parada na frente da casa, olhando para aquele lugar que eu tinha ajudado a reformar, manter e proteger das consequências que deveriam ter chegado muito antes. Depois entrei no carro e fui embora pela segunda vez. Isso deveria ter sido o fim. Mas não foi. Porque quando as pessoas perdem o controle sobre quem elas dependiam, elas nem sempre deixam ir em silêncio. Às vezes, elas decidem punir primeiro. Os rumores começaram pequenos, o que de alguma forma os tornava ainda piores. Mentiras grandes são dramáticas. Mentiras pequenas são estratégicas. Elas entram em conversas de família e fofocas de vizinhança sem parecer graves o suficiente para serem confrontadas. Uma prima distante com quem eu quase não falava me mandou mensagem num domingo à tarde perguntando se eu estava bem. Quando perguntei por quê, ela me enviou um print de um grupo de família estendido. Minha irmã tinha escrito que eu tinha cortado todo mundo de repente depois que meu pai fez um comentário inofensivo sobre planejamento de herança. Meu irmão continuou com algo sobre como o sucesso tinha me mudado e me feito ter vergonha de onde eu vim. Dois parentes mais velhos entraram na conversa com coisas tipo: talvez ela esteja sob estresse e devemos rezar pelo coração dela. Eu fiquei olhando para a tela por um bom tempo, não porque eu estava chocada, mas porque eu finalmente entendi o próximo passo deles. Se não conseguiam me culpar em privado, iam me transformar em vilã em público. O mais engraçado é que eles ainda me subestimavam. Achavam que eu ia explodir. Achavam que eu ia entrar no grupo e me defender emocionalmente, mensagem por mensagem, e dar mais material para eles distorcerem. Em vez disso, eu tirei prints. Todas as mensagens, todos os posts vagos, todas as pequenas encenações. Meu irmão colocou um story dizendo: engraçado como algumas pessoas ficam ricas e esquecem quem manteve elas no chão. Minha irmã repostou algo sobre filhas egoístas que abandonam quem as criou. Minha mãe, que sempre preferiu uma imagem de dignidade em vez de exposição, não postou nada direto. Mas uma amiga dela ligou para minha tia Susan dizendo que a Karen estava devastada porque eu tinha parado de ajudar de repente depois de tudo que meus pais tinham sacrificado. Sacrificado. Eu tive que largar o celular antes de rir alto demais. Minha tia Susan me ligou naquela noite e perguntou, com cuidado, se alguma daquilo era verdade. Eu contei tudo. Sem raiva, sem teatro. Só os fatos. Os anos de pagamentos, o jantar, a reunião, as ameaças, os bloqueios, o banco. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que eu achei que a ligação tinha caído. Depois ela disse, bem baixo: eu sabia que eles dependiam de você. Não sabia que era nesse nível. Eu agradeci por ela ter ouvido e deixei o silêncio ficar ali por um segundo. Foi estranho, mas também bom, dizer a verdade em voz alta para alguém que não estava tentando distorcer tudo. No trabalho, eu não contei nada para ninguém. Continuei aparecendo, cumprindo prazos, lidando com conflitos da equipe, fazendo apresentações enquanto minha família tentava me transformar na vilã da minha própria história. Foi nessa semana que meu diretor me chamou para uma sala de reunião para me dizer que um grande lançamento de cliente estava adiantado por causa da minha liderança. Eu lembro de ter assentido, agradecido, e voltado para minha mesa pensando como era absurdo estranhos enxergarem meu valor com mais clareza do que as pessoas que carregavam meu sobrenome. Alguns dias depois, Seattle teve uma daquelas tardes cinzentas que fazem a cidade inteira parecer desenhada a lápis. Eu tinha acabado de descer para o lobby para pegar uma entrega quando o vi. Meu pai. Ele estava perto da recepção, com uma jaqueta que eu já tinha visto centenas de vezes nele, mas que agora parecia grande demais para o corpo dele. Ele não acenou quando me viu. Só se endireitou, como se a dignidade fosse algo que ele estivesse tentando recolocar nos ombros no último segundo. Por um segundo ridículo, eu pensei que talvez ele tivesse vindo pedir desculpas.
Talvez o desespero finalmente tivesse aberto espaço para alguma honestidade. Mas no instante em que cheguei perto o suficiente para ver o rosto dele, eu soube que não. Ele estava com medo, sim. Mas não estava envergonhado. E gente com medo ainda pode ser orgulhosa. Ele deu um passo na minha direção e baixou a voz. Emily, precisamos conversar. Eu olhei para a recepção da segurança e depois de volta para ele. Você tem 30 segundos. O rosto dele endureceu, mas ele continuou. O banco vai tomar a casa. Estamos atrasados. Estão falando em ação judicial. Eu não disse nada. Ele engoliu em seco. Você não pode fazer isso. Era quase exatamente o que eu tinha imaginado ouvir desde a noite daquele churrasco. E, de algum jeito, ainda era pior ao vivo. Não porque ele estava implorando. Mas porque, mesmo agora, ele ainda me colocava como a causa do problema e não como a ausência da solução. Eu olhei para ele por um longo momento e fiz a única pergunta que eu tinha direito de fazer. Fazer o quê? Ele suspirou forte, já irritado porque eu não estava facilitando. Para de nos punir. Ajuda a gente a passar por essa fase difícil e depois seguimos em frente. Eu até sorri. Mas não tinha nada de calor naquele sorriso. Você quer dizer como vocês seguiram em frente quando me olharam nos olhos e disseram para eu não esperar um centavo de vocês? Pela primeira vez, ele pareceu desconfortável. Emily, aquilo era sobre o testamento. Isso é diferente. Não, eu disse. É exatamente a mesma coisa. Aquilo bateu nele, mas não do jeito certo. Dava para ver que ele estava decidindo, em tempo real, que humildade não estava funcionando e pressão talvez funcionasse. Ele baixou ainda mais a voz. Se isso vier à tona, vai humilhar sua mãe, seus irmãos, toda a família. Eu me aproximei só o suficiente para ter certeza de que ele ia me ouvir claramente. Então talvez você devesse ter pensado nisso antes de me tratar como um caixa eletrônico com coração. Eu me virei antes que ele pudesse responder. Meu coração batia tão forte que eu sentia na garganta quando entrei no elevador. Quando as portas se fecharam, eu olhei meu reflexo e entendi uma coisa: algo tinha mudado de vez. Eu estava cansada de proteger pessoas que estariam dispostas a me destruir para salvar a própria imagem. E, quando essa decisão finalmente se acomodou dentro de mim, eu soube exatamente o que ia fazer. Naquela noite, eu sentei no sofá com o laptop aberto e todos os prints, comprovantes de transferência, registros bancários e e-mails que eu tinha guardado ao longo dos anos espalhados na mesa de centro, como a versão em papel de uma crise nervosa. Mas aquilo não era uma crise. Era uma auditoria. A última. Eu não parava de ouvir meu pai no saguão dizendo: se isso vier à tona, vai humilhar toda a família. O que ele queria dizer era simples: se a verdade aparecer, eles perdem o controle da história. Por anos, eu protegi eles com silêncio. Eu me dizia que era maturidade, privacidade, lealdade. Mas silêncio só é nobre quando as pessoas que você protege não estão usando ele como arma contra você. As minhas estavam. Eles já tinham começado a campanha de difamação. Já tinham decidido que eu era gananciosa, instável, ingrata, fria. Mas, na verdade, a única escolha que eu tinha agora era se eu ainda ia continuar deixando eles contarem a minha história. Por volta da meia-noite, eu comecei a escrever. Não era um desabafo raivoso. Eu não insultei ninguém. Não chamei ninguém de monstro, nem de manipulador, nem usei aquelas palavras que as pessoas usam quando querem ganhar pena na internet. Eu escrevi exatamente o que aconteceu. Escrevi que, depois de anos ajudando silenciosamente com dívidas da família, contas, consertos e apoio financeiro, eu tinha sido informada num jantar de família que não deveria esperar um centavo do meu próprio pai. Escrevi que, depois disso, eu parei as transferências mensais que fazia há anos. Escrevi que esses pagamentos incluíam dívida de negócio, apoio de vida e custos que minha família deixava outras pessoas acreditarem que eles mesmos estavam pagando. Eu coloquei datas, valores, prints cortados de transferências recorrentes, com números de conta escondidos. Anexei notas de reparos, comprovantes de imposto da casa, e uma mensagem do meu irmão me agradecendo por pagar a parcela do carro no ano passado para a conta dele não entrar no negativo. No final, eu escrevi a única frase emocional do texto inteiro.
Eu nunca quis simpatia pública. Eu queria respeito privado. Já que isso não foi possível, eu escolho a verdade. E então marquei minha tia Susan. Não para arrastá-la para o caos, mas porque ela já tinha me dito que, se fosse preciso, ela ficaria do lado da verdade. Li o post 4 vezes antes de publicar. Meu dedo ficou parado sobre o botão. Uma parte de mim ainda odiava aquilo. Não porque era mentira, mas porque pessoas decentes odeiam ver suas vidas expostas, mesmo quando foram empurradas até ali. Então eu lembrei do meu pai no lobby do meu escritório, não pedindo desculpas, não perguntando como eu estava. Só me avisando para não envergonhá-lo. E eu cliquei. No primeiro minuto, nada aconteceu. Depois vieram as notificações. 1 like. Depois 3. Depois comentários. Depois compartilhamentos. Uma mulher do bairro dos meus pais disse que estava chocada e triste. Um primo do Arizona disse que não fazia ideia. Outra pessoa escreveu: é por isso que você nunca deve julgar a pessoa que finalmente diz basta. Claro que nem todo mundo ficou do meu lado. Um parente mais velho comentou que assuntos de família deveriam ficar privados. Outro disse que dinheiro nunca deveria vir antes de sangue. Eu quase respondi esse. Mas não precisei. Minha tia Susan respondeu por mim. Ela escreveu: como alguém que conhece os detalhes, posso confirmar que a Emily sustentou essa família em silêncio por anos. Ela não está mentindo. E aquilo mudou tudo. Porque, quando apareceu uma testemunha adulta disposta a falar publicamente, o tom da conversa mudou. Minha mãe ligou em menos de 10 minutos. Eu deixei tocar 2 vezes antes de atender. A voz dela estava tremendo de uma raiva tão forte que quase parecia tristeza. Como você ousa? Como você ousa nos humilhar assim? Eu me levantei e fui até a janela enquanto ela falava, olhando as luzes de Seattle se desfocarem no vidro. Vocês já me humilharam, mãe. Em público teria sido no churrasco. Eu mantive isso privado até vocês começarem a mentir sobre mim. Nós não mentimos, ela disse, cortando. Você abandonou sua família. Eu ri uma vez, baixo. Não. Eu parei de financiar adultos que deixaram claro que eu valia menos do que as pessoas que estavam gastando meu dinheiro. Ela engasgou, como se eu tivesse dado um tapa nela. Seu pai está doente de estresse. Seu irmão está ficando para trás. A Olivia está um desastre. Você tem ideia do que você fez? Tenho, eu respondi. Eu finalmente parei de salvar pessoas que só me amavam quando a transferência caía na conta. Ela ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio de quem percebe que o roteiro não funciona mais. Então ela sussurrou: você destruiu essa família. Eu fechei os olhos e respondi com mais calma do que eu sentia. Não. Eu só parei de ser a cola, depois de todos vocês passarem anos me despedaçando. Eu desliguei antes que ela respondesse. Meu irmão mandou mensagem minutos depois. Espero que você esteja orgulhosa de si mesma. Estão chamando o pai de fraude. Minha irmã veio logo depois. Você sempre quis que todo mundo visse a gente como perdedores perto de você. Aquilo doeu. Não porque fosse verdade, mas porque mostrava o quanto ela precisava acreditar que qualquer pessoa que coloca limites só pode estar sendo cruel. Eu não respondi nenhum dos dois. Só observei o post continuar se espalhando. Não viral, não nacional, não aquele tipo dramático da internet. Mas longe o suficiente pela rede da família, pelo bairro de Bellevue, pelos velhos amigos da família que agora tinham contexto para anos de meias-verdades bem polidas. No dia seguinte, no trabalho, eu deixei o celular virado durante as reuniões. Na hora do almoço, eu já tinha 7 chamadas perdidas, 12 mensagens e 2 notas privadas de parentes distantes dizendo alguma variação de eu queria ter sabido. Não parecia vitória. Parecia ficar parada depois de um desabamento, percebendo que você não tinha causado o incêndio, mas também não ia mais fingir que a fumaça era normal. Naquela tarde, saindo do escritório, meu pai ligou. Eu quase não atendi. Mas atendi. Ele não me cumprimentou. Só disse: isso era mesmo necessário? Entrei no elevador antes de responder.
Dizer que eu não valia nada era necessário. Ele suspirou forte. Agora cansado, não mais com raiva. Você piorou tudo. Pra quem? Eu perguntei. Pra quem mentiu? As portas do elevador se abriram no estacionamento. Ele não respondeu de imediato. Depois disse algo que me disse mais sobre ele do que todos os anos anteriores juntos. Você podia ter lidado com isso com mais classe. Eu parei de andar. Classe. Essa palavra ficou ali entre nós como um insulto vestindo terno. E eu pensei em todos os pagamentos silenciosos, em toda a dor engolida, em todas as vezes que eu limpei as consequências deles sem obrigá-los a encarar o que tinham se tornado. Graça era tudo o que eu sempre dei para vocês. Então eu disse a coisa mais verdadeira que eu tinha dito até aquele momento. Graça foi o que eu dei por 5 anos. Limites é o que vocês estão recebendo agora. E desliguei. Depois disso, o barulho começou a mudar. A raiva não desapareceu, mas perdeu a confiança. As pessoas agora tinham provas. Tinham datas. Tinham nomes, valores e contexto. Minha família ainda podia me odiar. Mas já não conseguia mais fingir com tanta facilidade que eu tinha destruído tudo do nada. A verdade tinha feito o que a verdade sempre faz quando finalmente tem espaço suficiente. Ela torna a negação cara demais. E, quando isso aconteceu, o colapso que eu tinha adiado por anos começou a andar mais rápido do que qualquer um deles estava preparado. 6 meses depois, a confusão já tinha esfriado, mas as consequências não. Elas só tinham virado vida normal, o que, em alguns casos, é um castigo pior do que um final explosivo. Vergonha pública passa. Contas não. As notícias vinham principalmente pela minha tia Susan, nunca de um jeito fofoqueiro, mas naquela forma calma e direta de quem te conta a verdade sem veneno. Meu pai vendeu o que restava da empresa que ele passou anos fingindo que estava a um bom contrato de voltar a crescer. Não voltou. Ela quebrou devagar, sem dignidade, do jeito que pequenas empresas quebram quando o orgulho já está fazendo as contas há mais tempo do que a matemática. Ele arrumou um emprego fazendo manutenção e trabalho mecânico básico em uma oficina fora de Bellevue. Nada glamouroso. Muitas horas, menos dinheiro, mais gente mais nova mandando nele. Minha mãe começou a abrir uma cafeteria às 5 da manhã 3 vezes por semana, depois passou a trabalhar mais, quando ficou claro que ninguém ia aparecer para salvá-los. Segundo a Susan, ela estava exausta e irritada ao mesmo tempo, o que parecia exatamente certo. Meu irmão largou a ideia de startup depois que 3 amigos diferentes pararam de fingir que investidores estavam quase fechados. Ele foi trabalhar com logística em um galpão, carregando, escaneando, levantando caixas, aprendendo como o dinheiro funciona quando você realmente ganha por hora. Minha irmã, depois de meses dizendo que estava construindo uma marca pessoal, acabou aceitando um trabalho de garçonete em um restaurante movimentado em Kirkland. Quando a Susan me contou pela primeira vez, ela parecia até um pouco triste por ela. Eu não estava. Não porque eu quisesse ver minha irmã sofrer, mas porque a realidade era a única coisa que ninguém naquela casa tinha deixado ela conhecer no tempo certo. Ela chegou tarde. Mas pelo menos chegou. O resto da família extensa se dividiu de um jeito previsível. Alguns ainda achavam que eu deveria ter ficado em silêncio, acontecesse o que acontecesse. Essas pessoas, curiosamente, eram quase sempre as que mais se beneficiavam de mulheres aguentando tudo em nome da harmonia. Outros simplesmente pararam de falar com meus pais depois da postagem e das provas. Não porque eles tivessem ficado chocados com o dinheiro, mas porque reconheceram o padrão. O filho favorito, a filha responsável, a expectativa infinita. Isso era mais comum do que qualquer um queria admitir. Enquanto isso, a minha própria vida fez algo que ainda parecia estranho quando eu olhava direto para ela. Ela abriu. Sem as transferências mensais, eu finalmente vi como era minha renda de verdade quando ela era só minha. Abri contas de poupança que ficaram meio vazias por anos. Reformei meu apartamento do jeito que eu queria, não do jeito que os outros precisavam. Troquei meu sofá velho. Comprei uma viagem para o Havaí sem ouvir nenhuma crise de alguém ecoando na minha cabeça toda vez que eu apertava confirmar. O trabalho também mudou. O grande projeto em que eu praticamente me enterrei durante o pior momento da confusão com a família acabou sendo um sucesso. E no fim do verão, eu fui promovida.
Mais cargo, mais salário, mais responsabilidade, sim, mas dessa vez parecia crescimento, não compensação por ser sempre a pessoa que aguenta tudo. Na primeira manhã com um novo título no e-mail, eu fiz café na minha própria cozinha, olhei para Seattle e percebi que tinha passado quase 2 dias inteiros sem pensar se alguém da minha família precisava de algo de mim. Foi assim que a cura veio, pelo menos para mim. Não em um momento cinematográfico, mas em pequenos espaços de paz que eu não precisava mais conquistar. O Havaí foi a primeira vez que eu viajei sozinha e realmente aproveitei a solidão, em vez de tratar aquilo como prova de que eu tinha falhado em relacionamentos. Eu nadei, li, dormi até mais tarde. Sentei perto do mar sem ninguém esperando que eu resolvesse nada além do que eu queria almoçar. Quando voltei, entrei para um grupo de corrida local porque eu estava cansada de passar o tempo livre só trabalhando ou me recuperando do trabalho. Foi lá que eu conheci o Mark. Não de um jeito dramático. Nada de café derramado, nada de frase perfeita de filme. Só uma corrida de sábado de manhã, chuva leve, e um homem com um sorriso tranquilo que acompanhou meu ritmo sem tentar dominar a conversa. A gente começou a conversar depois das corridas, depois tomar café, depois trocar mensagens sobre coisas simples que pareciam enormes para mim só porque não tinham nada de manipulativo. Ele nunca me fez sentir que carinho era uma tarefa ou que apoio era uma troca. Numa noite de começo de dezembro, minha tia Susan apareceu com comida e uma garrafa de vinho. A gente ficou sentada na minha mesa da cozinha enquanto a chuva batia de leve na janela, e depois de um tempo ela me olhou com aquele jeito calmo e atento dela e disse: "Você sabe que eles ainda te culpam." Eu dei de ombros. Eu já esperava isso. Ela assentiu devagar. Mas mais pessoas agora enxergam a verdade do que antes. Eles não estão recebendo a simpatia que achavam que iam receber. Eu olhei para o meu copo por um segundo. Aquilo deveria ter sido satisfatório e em parte até era. Mas, na maior parte, parecia só cansaço. Como ouvir falar do clima numa cidade onde você não mora mais? A Susan deve ter percebido algo no meu rosto, porque ela esticou a mão por cima da mesa e apertou a minha. Você não destruiu eles, Emily. Você só parou de sustentá-los. Essa frase ficou comigo depois que ela foi embora. Talvez tenha sido o resumo mais claro de toda a história. Eu passei tanto tempo sendo ensinada que parar de me sacrificar era violência, que quase esqueci que adultos também podem desmoronar por causa das próprias escolhas, sem ninguém empurrar. Na época do Natal, eu não estava curada de um jeito perfeito, bonito. Ainda existiam momentos que doíam. Casais de família com suéteres iguais na rua, um pai rindo com a filha no mercado, eu quase pegando o celular por instinto quando algo bom acontecia. Mas a dor tinha mudado de forma. Já não parecia uma ferida aberta. Parecia mais uma cicatriz que eu tinha parado de esconder sob mangas compridas. E conforme o ano chegava ao fim, eu percebi algo que a versão de mim sentada naquele churrasco teria achado impossível. A pior coisa que minha família fez comigo também me obrigou a viver a melhor coisa da minha vida. Ela me ensinou a parar de confundir amor com acesso. Na véspera de Natal, eu fiz um jantar na minha casa pela primeira vez na vida. Não para provar nada. Não para substituir a família que eu perdi. Mas porque eu finalmente entendi que a paz cresce mais rápido quando você para de esperar que quem te machucou seja quem vai te curar. Meu apartamento estava quente de um jeito que eu nunca tinha deixado ele ser. Tinha velas na mesa, uma árvore pequena no canto, música baixa o suficiente para as pessoas conversarem, e comida que não vinha acompanhada de obrigação. Minha tia Susan chegou primeiro, trazendo sobremesa e aquele sorriso dela que deixava o ambiente mais estável. Depois vieram alguns amigos próximos. O Mark apareceu com uma garrafa de vinho e uma piada tão ruim que fez todo mundo rir mais do que deveria. Em algum momento, enquanto as pessoas conversavam na sala e alguém ajudava na cozinha, eu fui até a janela e olhei as luzes de Seattle. A cidade parecia suave e intensa ao mesmo tempo, como sempre no inverno. Por alguns segundos, eu só fiquei ali, com as mãos em volta de uma caneca quente, deixando tudo existir sem fugir de nada. A tristeza ainda estava lá. Eu não vou mentir sobre isso. Existe um tipo específico de luto que vem de perceber que as pessoas que deveriam te amar mais eram justamente as mais confortáveis quando você estava se doando demais, trabalhando demais, explicando demais e se esvaziando por dentro. Isso não desaparece só porque a vida melhora. Mas tinha outra coisa também.
Mais forte do que a tristeza. Mais silenciosa do que a vingança. Respeito por mim mesma. Do tipo que não grita. Do tipo que muda a forma como você ocupa um ambiente. Eu pensei naquele churrasco. No testamento. No silêncio depois da frase do meu pai. Na minha própria voz quando eu respondi. Na época, eu achei que estava encerrando algo. Olhando agora, eu entendo, eu estava começando. Começando uma vida onde amor não exige autotraição. Uma vida onde ajuda financeira, se um dia decidir dar de novo, vai ser escolha, não imposto por ser a responsável. Uma vida onde ser boa filha, irmã, parceira ou amiga nunca mais vai significar me diminuir para que os outros fiquem confortáveis. E essa, para mim, é a verdadeira lição de tudo isso. E eu acho que ela vale muito além de uma família em uma casa em Bellevue. Muita gente é ensinada que amor é resistência. Que se você é forte, tem que aguentar mais. Que se você é bem-sucedida, não pode reclamar quando tratam sua estabilidade como se fosse bem comum da família. Que se você diz não, é fria. Se protege sua paz, é egoísta. Se para de financiar um caos, é cruel. Eu não acredito mais nisso. Eu acho que uma das coisas mais importantes que alguém pode aprender é a diferença entre generosidade e apagamento de si mesmo. Ajudar quem você ama pode ser bonito. Mas quando essa ajuda vira expectativa, exigência, manipulação e depois vira medida do seu valor, ela para de ser amor. E vira controle disfarçado de obrigação familiar. E isso é algo que muita gente precisa ouvir, porque pessoas boas, capazes e empáticas acabam presas em papéis que nunca escolheram conscientemente. Elas viram a resolvedora, a salvadora, a que sempre entende, a que sempre paga, a que absorve o impacto emocional para que todo mundo não precise crescer. Se isso é você, eu quero dizer uma coisa claramente. Escolher você mesma não é fracasso moral. Colocar limites financeiros não é traição. Dizer não para pessoas que só valorizam sua utilidade não é egoísmo. É maturidade. É sabedoria. É respeito por si mesma. É assim que ciclos de exploração emocional e financeira finalmente acabam. Minha família achava que a maior ameaça naquela casa era eu ir embora. Eles estavam errados. A maior ameaça era a verdade. A verdade de que eu carreguei eles por anos. A verdade de que eles confundiram minha lealdade com obrigação. A verdade de que algumas pessoas só entram em pânico quando percebem que quem elas exploraram o tempo todo finalmente tem liberdade para sair. Eu não odeio eles. De verdade. Ódio prende você às pessoas de um outro jeito. O que eu sinto agora é mais limpo. Distância. Entendimento. Limites. E talvez o tipo mais forte de fechamento que existe. Aquele que não precisa de desculpas do outro lado para você seguir em frente. Atrás de mim, eu ouvi risadas na mesa e a Susan me chamando porque alguém precisava de ajuda para cortar a comida. Olhei para a cidade, sorri sozinha e voltei para as pessoas no meu apartamento. As pessoas que estavam ali porque queriam estar. Não porque precisavam de alguma coisa de mim. Talvez isso seja o que família realmente é. Não sangue. Não passado. Não culpa. Só as pessoas que conseguem ver o seu valor sem antes calcular o que podem tirar dele. Então essa é a minha história. Meu pai me olhou nos olhos e disse para eu não esperar um centavo dele. O que ele não percebeu é que, no momento em que disse isso, também me deu permissão para parar de ser o caixa eletrônico invisível da vida de todo mundo. E no fim, o maior presente que eu tirei de toda essa confusão não foi vingança. Foi liberdade. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, você continuaria dando até não sobrar mais nada de você? Ou você faria o que eu fiz e finalmente diria não? E se você já viveu algo parecido, conta sua história nos comentários, porque eu sei que não sou a única que precisou aprender da forma mais difícil que amor sem respeito não é amor de verdade.